Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: enquanto Jesus estiver conosco, não sentiremos solidão e seremos verdadeiramente livres. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Você já se sentiu sozinho? Mesmo quando tinha outras pessoas à nossa volta? Você já sentiu um sentimento de vazio? Agora, esses sentimentos, o que será que eles indicam? Será que é uma mera coincidência pela ausência de pessoas? Ou, independente das pessoas, esse sentimento ainda ele continua a existir? Porque enquanto nós não encontramos, entre aspas, o amor, ou uma companhia, ou amigos verdadeiros, parece que nós temos um culpado. Então eu coloco a culpa nessas coisas dizendo, olha, esses sentimentos e essas coisas que eu sinto são referentes à ausência de pessoas. Beleza, tem sentido, é plausível. Mas e quando nós encontramos essas pessoas? E esse sentimento ainda ele continua lá? É uma tristeza que vem que a gente não sabe da onde. Parece que nada consegue preencher esse sentimento que nós sentimos. Outra coisa também, você já tentou colocar uma meta na sua vida e toda vez você se sabota? Por mais que você saiba que as coisas elas acabam te prejudicando, você ainda continua fazendo isso. Uma coisa que fica clara e evidente, por exemplo, uma pessoa que ela tem vício em cigarros. Então ela tá ali sempre fumando. Ela sabe que aquilo não faz bem, porque é impossível que uma pessoa que fume goste do cheiro de cigarro. É impossível que uma pessoa que fume goste dos dentes amarelos. Cara, não gosta. Só que, quando vê, já fez. E assim tem diversos hábitos que nós colocamos nas nossas vidas que nós sabemos que é prejudicial. Tem até certos tipos de alimentos que nós comemos e depois ficamos passando mal. E ao invés de não comer, quando vê, já comeu. Ah, é porque eu gosto. É tão simples a gente justificar a nossa incapacidade de se controlar dizendo que gosta das coisas. Colocando a culpa em alguém ou as circunstâncias. Ah, isso não é meu não, é do fulano, mas estava aí, então eu usei, eu fiz. O que a gente não percebe é que tanto o sentimento de vazio e de solidão, quanto esse descontrole que nós sentimos, essa escravidão, melhor palavra definindo, ela está dizendo a mesma coisa. Olha, Jesus ele não está com você. Jesus pode estar na tua boca, mas não está no teu coração. E quando Deus ele começa a caminhar conosco, quando eu me reconheço pecador e quando eu entendo que somente Ele pode me libertar dos meus pecados, então quando o pecado para de atuar na minha vida, e o que é o pecado? É eu deixar de obedecer a Deus para continuar buscando os meus interesses. Eu vi um questionamento nas redes sociais perguntando que se a pessoa ela se entregasse ao pecado, fizesse tudo que o diabo quer, se o inferno ia ser melhor para ela. O inferno são apenas pessoas que buscam os seus próprios interesses, ele não precisa colocar mais nada. Então, enquanto cada um busca o seu interesse, ninguém vai ajudar um outro. Vai pegar o que é do outro e usar para si. E é só isso. Para o inferno dar certo, ele só precisa disso. Pessoas que busquem os seus próprios interesses. Porque quando nós buscamos os interesses de Deus, nós estamos buscando os interesses de todos nós. Essa é a diferença da mensagem que Jesus nos ensina. Quando ele pede para amar a Deus, amar a nós mesmos e amar o próximo. Porque quem ama partilha o melhor daquilo que tem. Porque aquilo que ele divide não é dele, é de Deus. E isso é a gratidão. É você saber reconhecer que tudo que você tem, que tudo que você é graças a Deus. Mas o egoísta não vê isso. Ele tenta subtrair a coisa das outras pessoas e achar que tudo é dele e isso vai tornar a vida dele mais fácil.
Só que cada vez que ele faz isso, o que acontece? Retroalimenta o sentimento de solidão e de vazio e cada vez mais aumenta a escravidão. Quando você mente para alguém ou quando você engana alguém, isso acaba ficando em você o tempo inteiro na tua cabeça e o tempo inteiro você tem que ficar se policiando se você está contando ainda uma história, isso é desgastante. Diferente quando a gente fala a verdade, pode ser julgado e pode ser condenado, mas daquele instante em diante parece que um fardo saiu de cima de nós. E certamente que saiu, porque o diabo já não está mais montado nas nossas costas. Se a gente vai lá em João 8... versículo 29, 31, 32, 34 e 36. A palavra do Senhor, ela diz assim: Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Então, no Evangelho de João, essas palavras são do próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está falando sobre a solidão, sobre o sentimento que a gente não entende. Quando falta maturidade espiritual, nós procuramos uma razão no carnal. E é interessante que outra coisa também que eu estava prestando atenção hoje, eu estou no livro de Jeremias, e quando a gente lê o Antigo Testamento, nós não vemos um povo que busca espiritualidade. Nós vemos um povo que busca sempre o alívio dos pecados, é só isso. Eles não têm discernimento, você não vê manifestações de demônio, você não vê essa relação de Deus e paz, você não vê explicação dos sentimentos, você não vê nada. Deus, ele diz o que ele é, mas as pessoas parecem que não entendem. E é estranho quando você começa a entender um pouco melhor e começa a ver que as pistas estavam lá e ele sempre dizia: olha, hoje vocês não vão entender, hoje vocês não vão entender. E Paulo vem e fala: olha, o segredo foi revelado, e o segredo é Jesus. E aí a gente começa a olhar a nossa vida hoje. Então antes eles sentiam as coisas. Se a gente olha lá em Provérbios, só tem humanidade lá, só fala de pessoas. Ah, porque o conhecimento pode isso, porque a sabedoria pode aquilo, porque o quê? Ah, porque as pessoas vão fazer isso, porque a mulher aquilo, e é só isso. Se a gente vai lá em Eclesiásticos também, no último paragrafinho vai falar alguma coisa ali de Deus e é só. A gente olha Salmos, Davi o tempo todo atribulado, mas ele entendia que Deus podia fazer alguma coisa, mas ele não entendia como o mundo espiritual funcionava. Não foi à toa que Paulo foi lá e disse: olha, não é contra a carne e contra a sangue que temos que lutar. Isso no Antigo Testamento inteiro nunca ficou evidente. Nunca. Mas quando Jesus vem, ele aperfeiçoa tudo aquilo que estava sendo vivido no passado. Então Jesus, ele nos deu um conhecimento que não existia. E é esse conhecimento que faz a diferença. Quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho. E por que quem enviou Jesus não o deixou sozinho? Pois faço sempre o que lhe agrada. Então aqui parece que tem uma condicional. Por fazer sempre o que agrada a Deus, Deus não o deixou sozinho. Se Jesus não fizesse o que agradava a Deus, Deus teria deixado ele sozinho. E é exatamente a mensagem que nós pregamos. Que quando você deixa de viver a vontade de Deus para viver os seus próprios interesses, Deus não está com você. Primeiro que Deus, ele não está interessado na tua vida. Se você acha que as tuas conquistas são importantes para Deus e que isso testifique e glorifique o Senhor, como fica esse pessoal na televisão lá, dizendo: olha, porque agora eu sou próspero, olha, porque eu dou, olha... Cara, Deus não está nem aí para nada disso. O que disso se aproveita no último dia? O que disso se aproveita para a obra e para o reino de Deus? Isso se aproveitaria se você pudesse fazer o bem para as pessoas, mas se você não faz o bem para ninguém, o que isso se aproveita? Então a mensagem, ela é clara: quando nós obedecemos ao Senhor, o sentimento de solidão, ele vai embora. Ah, tô me sentindo sozinho, tô me sentindo... Tá, então, por quê? Porque Deus está longe. Emanuel, Deus conosco. Então quando Jesus, ele está conosco, eu não tenho mais esse sentimento: ah, mas se eu começar a me sentir sozinho e vazio,
Oração, leitura da palavra de Deus, ouve devocional, ouve louvor, fala de Jesus, que esse sentimento ele vai embora na hora. É como se você tivesse fome e comesse, e é como se você tivesse sede e bebesse água, como se você tivesse vontade de ir no banheiro e fosse. As necessidades passam quando aquilo que é necessário é feito. E esse sentimento é a necessidade de Deus perto. O vazio da alma é a saudade de Deus. Então Jesus disse para quem? Para os que creram nele. Então aqui, quem aceita essa mensagem? É só quem tem fé em Jesus. Porque se eu falo em obedecer a alguém que eu não conheço, não faz sentido. Mas é diferente quando eu obedeço a alguém que eu amo. Como o nosso pai, a nossa mãe, quando eles pedem alguma coisa a nós e nós obedecemos. Olha, eu vou te pedir alguma coisa e você faça por mim, por favor. É diferente quando as coisas acontecem dessa forma. Então nós cremos no Senhor, nós cremos no seu amor, nós cremos que Ele vai nos salvar de nós mesmos. Nós cremos. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então é quando eu obedeço a Deus que eu tenho a oportunidade de espiritualmente conviver com Ele. E quando eu convivo com Deus, e quando eu leio a palavra de Deus, eu adquiro o quê? Sabedoria. Porque a sabedoria não é a palavra, mas é a revelação dada pelo Espírito Santo. Então nessa vida cheia do Espírito Santo eu ganho o quê? Liberdade. Então eu paro de perecer pelos mesmos pensamentos, eu já não tenho mais a dependência emocional, eu já não acredito mais nas mesmas mentiras, eu já não coloco mais a minha esperança nem nas coisas e nem nas pessoas. Quando eu tenho que conversar com alguém que precisa resolver um problema, eu converso com Deus. Eu já não uso mais a minha vida da forma que eu usava antes e nem busco as coisas como eu buscava antes. Então, a nossa vida se torna uma eterna espera. Por isso nós vivemos em esperança. E esperar o quê? Esperar que Jesus volte. Até lá nós vamos ajudar as pessoas a se salvar. É como se nós estivéssemos vivendo um cenário de pós-apocalipse. Já explodiu tudo, já não tem mais nada. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar as pessoas a sobreviver. E assim precisa ser a nossa vida. Nós precisamos encontrar o amor e ajudar outras pessoas a encontrar. Pensa que você tem uma vela acesa e você tem diversas pessoas com velas apagadas. Se você encostar a sua vela na vela da outra pessoa, o que acontece? Essa vela acende. A tua vela vai se tornar menos vela, vai diminuir ou vai fazer alguma coisa? Não. Só que a diferença é que naquele ambiente que antes tinha uma vela iluminando, agora tem duas. E você faz isso para outro e outro faz outro, daqui um pouco o quarto inteiro está iluminado. E é assim que nós espalhamos amor pelo mundo. O amor não é tirar de si para dar para o outro, mas é multiplicar aquilo mesmo que você já tem. E isso só acontece quando nós obedecemos a Deus. E a verdade que nos liberta é a presença do Senhor, porque ela nos ensina a não depender mais das coisas que nós dependíamos. Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Se o Filho os libertar, vocês serão de fatos livres. Quem nos liberta do pecado? Jesus. Quem pode fazer nós renunciarmos ao pecado? Jesus. Quem tira o vício da nossa vida? Essa é a clínica de recuperação. Não, é Jesus. Por isso que esses tratamentos eles são tão ineficazes. Aqueles que se salvam são graças a Deus, não são graças ao tratamento, não. Porque por maior a crueldade, quantas vezes a gente já não viu esse tipo de tratamento, chega a dar choque, dopa as pessoas de remédio e faz tudo, e aquelas pessoas estão ali como se fossem as cientistas, né? Nossa, olha como nós entendemos as coisas. Tentando tratar causas espirituais de formas carnais e achando que isso vai resolver. Como se o diabo fosse uma questão de conversa, viu? Ô diabo, vem cá que eu vou conversar com você, não vai mais existir inferno, que você vai se tornar uma boa pessoa. Quem controla um momento de ira, de raiva, de ódio, de frustração? Não é à toa que se diz que teve um acesso. Quando você vê, você está cego, está tomado pelo diabo. O diabo se manifestou da forma mais profunda. E aí você foi lá e sentou a mão na orelha da pessoa. Depois fica lá e não sei o que aconteceu. Você se permite ser tomado pelo diabo, não tem o que acontecer. É questão de tempo de você pegar o teu carro e matar alguém, de você sair para
para beber e brigar com alguém, ou você está roubando alguma coisa de alguém, ou você está enganando. É questão de tempo. Não tem as virtudes de Deus, só busca o errado e quer fazer tudo certo. Então, o pecado é o quê? É justamente isso que eu estou descrevendo. É tudo aquilo que pode tirar o controle da minha vida. Então, se eu sei que algo pode tirar o controle, eu não faço. É tão mais fácil eu não precisar resolver problemas que eu não tenho do que eu criar problemas porque eu acho que eu sou melhor do que os outros. Você acha que uma pessoa que ela tá numa clínica lá, ela tá lá porque ela quer, o sonho dela era ser um dependente? Não, porque ela é arrogante que nem você. Achando, não, eu controlo, não, eu faço, não, eu não sei. Quando você vê, o diabo ele é astuto e você é um escravo. E escravo serve para obedecer. Você prefere obedecer a quem? A Jesus ou ao diabo? Porque um você vai obedecer. É isso que você não entendeu. Escolhe quem vai ser o teu Senhor. Porque quando você acha que você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo o diabo, não tem outro. E Jesus, ele nos dá a escolha de obedecer, o diabo não, você é obrigado. Ficou bem claro aqui a diferença dos dois? É que às vezes a gente vai lendo e não vai muitas vezes associando, mas é exatamente isso. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 3, versículo 16 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim: mas o véu pode ser tirado, como dizem as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe o quê? Liberdade. Portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele está fazendo referência a quando Moisés ele recebeu as tábuas com os mandamentos. Então quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava e as pessoas olhavam e reconheciam. Só que com o passar do tempo, o rosto dele começou a diminuir o brilho. E o que ele fez? Tampou o rosto para que as pessoas não pudessem ver que aquilo estava acontecendo com ele. E Paulo ele está dizendo, mas o véu pode ser tirado. Então nós não precisamos mostrar para as pessoas que o brilho está diminuindo, porque o brilho ele está aumentando. Então você imagina que se foi dado a Moisés tamanha glória, mediante a entrega da tábua, das leis, quanto mais quando Deus escreve dentro do nosso coração, a glória do Senhor ela é revelada na nossa vida. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Então, o que ele está falando? Quando Moisés voltou a face para Deus novamente, o brilho voltou. Quando Moisés não estava com os olhos no Senhor, o que aconteceu? O brilho diminuiu. E assim é a nossa vida. Enquanto nós tivermos Jesus como nosso alvo, como nosso objetivo diário, todos os dias quando você acordar, qual é a tua preocupação? De buscar a Deus. O resto é irrelevante, porque se você fizer o resto sem Jesus, o resto vai consumir a tua vida como ela já tem consumido. Quantos dias você não se diz sobrecarregado, cansado, desiludido, chateado, magoado e estressado? Engraçado que antigamente a gente falava muito sobre estresse, só que o estresse foi substituído por outra coisa, a depressão. Antes a gente queria fazer as coisas e se frustrava. Hoje a gente não quer fazer mais nada. Já se entregou e já está tomado. E isso só muda quando nós viramos a nossa face a quem? Ao Senhor. E Paulo ele teve um discernimento ainda maior. Quem é o Senhor? Aí que vem a pergunta. Quem é o Senhor? Como é a manifestação do Senhor? Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. O Espírito. Então Jesus ele vai se manifestar na nossa vida como? Espiritualmente. O sentimento que nós sentimos de vazio e solidão é a falta de quem? Do Espírito Santo. A liberdade que nós temos é graças a quem? É graças ao Espírito. E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Como Paulo pode dizer as mesmas coisas que Jesus disse, sendo que ele não ouviu Jesus? Isso é revelação de Deus, porque nem se ele tivesse lido o Antigo Testamento inteiro, ele teria aprendido essa revelação.
E a gente só ganha essa maturidade lendo a palavra. E como eu me sinto parte dela? Como eu me sinto parte? Como eu me sinto parte? Porque tudo aquilo que ele descreve eu sinto. E eu creio que é a verdade. E eu creio que seja exatamente dessa forma que nós conseguimos nos libertar. Então, se algo te preocupa, se algo ainda te condena, você precisa se arrepender disso. Porque é Jesus quem nos liberta. Às vezes você está achando que você precisa do perdão de alguém, ou que você precisa... Claro que nós devemos nos retratar, isso é importantíssimo. Mas esse sentimento de não perdão o tempo todo, o tempo inteiro você se condena pelas mesmas coisas como se estivesse se martirizando. Já aconteceu, já foi, já era. Tira o cigarro, joga fora, tira a droga, joga fora. Ah, mas e nos momentos que você vai orar? Poxa, é só orar. É só ouvir, põe o devocional e vai ouvindo. Tem mais de 1000 e tantos episódios para você ouvir falando de tudo quanto é coisa. E eu quero que você viva dependente de mim? É claro que não. Por que eu falo para vocês lerem a palavra de Deus? Porque se amanhã eu não estiver aqui, eu tenho certeza que aqueles que aprenderam da mesma forma que eu aprendi com o Senhor, vão continuar caminhando e vão assumir o posto. E a obra de Deus é justamente isso. Não é terceirizar Jesus à igreja, mas é se fazer parte da obra de Deus como filho. E olha que curioso, eu evito ficar falando um pouco de coisas temporais, porque às vezes a pessoa está ouvindo num tempo futuro e eu tô lá falando que é Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, eu não gosto muito disso. Mas, curiosamente, a gente não vê mais falando sobre os pais. A gente não vê mais, a gente vê uma romantização da mulher. Nossa, porque a mãe isso. E o pai? O pai nada? Sabe? Então eu acho que a partir do momento que a gente tenta segregar pessoas pelo gênero, aí tá tudo errado. Porque perante a Deus nós somos todos iguais. Quando nós estamos com o Senhor, nós não buscamos pessoas, nós buscamos o Espírito. E é isso que nós devemos começar a fazer na nossa vida. Para de ficar romantizando o corpo. Começa a buscar o que é espiritual. Para de ficar querendo pôr significado em tudo. Cara, se você vê esse arco-íris em algum lugar, você vai pro outro lado, porque Deus não tá nessa maluquice. Então ou você começa a buscar o Espírito, ou você vai continuar se sentindo vazio e sozinho. E vai ser escravo. E você sabe o que você vai fazer? Você vai ser a próxima notícia de alguém que tirou a própria vida. Quantas vezes a gente não acorda com a notícia que alguém não suportou esse mundo? E nós temos a mensagem que pode libertar a pessoa disso e nós vamos continuar calados? Nós não vamos nos calar. O nosso papel, a nossa missão é justamente isso. Nós trazemos as boas novas do reino de Deus. Nós somos aqueles que entregamos a palavra de libertação às pessoas. Não por dinheiro, mas por obedecer ao Senhor, pela liberdade que Ele nos dá. E é assim que a nossa vida precisa ser. Portanto, todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Então o nosso brilho, ele nunca acaba. Por quê? Porque nós estamos com o rosto voltado para o Senhor. E aonde está o Espírito tem o quê? Tem liberdade. Já não tem mais vício, já não tem mais dependência, já não tem mais nada. E não tem como a gente fugir disso. Não vai ter um coach que vai te transformar numa pessoa disciplinada. Quando o demônio está na tua vida querendo que você busque e milite pelas razões erradas. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai se tornando cada vez mais parecida com o Senhor, que é o Espírito. Então o que ele está dizendo? Que cada vez mais o nosso comportamento se torna semelhante ao de Jesus, ao Espírito, porque é a Ele que nós estamos obedecendo, é a Ele que nós estamos buscando. Por que nós nos tornamos a luz do mundo? Porque nós refletimos a glória de Deus. Olha como vocês conhecem, eu vou falando a palavra, é uma palavra que você já ouviu, mas nunca se entendeu dessa forma. E sempre teve tudo escrito, sempre teve tudo lá. Então tudo isso passa na onde? Por Jesus Cristo. Quem é o nosso Senhor? Jesus Cristo. A quem está incumbido a tirar os nossos pecados? Jesus Cristo. Não tem intercessor. Você quer que a tua vida transforme? É Jesus. Se você crê em intercessores, a tua vida já se transformou? Ou você sente tristeza, sente vazio? E não puxa a carta de todo mundo sente, porque todo mundo sente quando está longe de Deus, senão a palavra estaria mentindo. Ou Jesus mentiu quando ele disse que por obedecer a Deus ele não sentiu sozinho e Deus não abandonou. E aí você pode olhar lá na cruz e falar, mas lá na cruz ele falou, Pai, por que me abandonastes? Porque para ele poder morrer, tinha que ter tirado o espírito dele. E ele sentiu isso.
Como que ele iria morrer com o Espírito Santo? Deus não morre. Então, nós precisamos entender como as coisas funcionam e o contexto, porque cada contexto explica a razão. E a razão nem sempre é a emoção e nem aquilo que a gente quer ou as coisas que a gente torce. A razão é a vontade de Deus. E ela é soberana e ela está acima de todas as coisas. Lembra sempre disso. Enquanto Jesus estiver conosco, não sentiremos solidão e seremos verdadeiramente livres. Então, se você não quer sentir mais solidão, nem vazio, nem ter tristeza, nem nada, você vai ler a palavra de Deus todos os dias. Sempre falo, você vai começar lá por Mateus e vai ler até terminar. Depois você volta, se quiser, no Antigo Testamento ou continua lendo o Novo. A versão da Bíblia que você vai adquirir chama NTLH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, porque não tem aquelas palavras difíceis que ninguém mais usa. Se você não quiser, tem aplicativos de celular, pode mandar uma mensagem nesse número que tem do WhatsApp aí, tá? Pede o aplicativo da Bíblia, é gratuito. Fique claro sempre, tudo que a gente oferece aqui é gratuito. Quando a gente dá a Bíblia para as pessoas é gratuito. Nós não temos condição de dar a Bíblia para todas as pessoas que pedirem, mas todas aquelas que o Senhor toca no nosso coração nós damos. Então não é a tua vontade que vai fazer, mas é Deus percebendo a tua obediência que vai te dar isso. Então nós pedimos para Deus para que Deus mande os seus anjos. Nós não buscamos os anjos como se não precisássemos de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que o Senhor possa fazer parte da sua vida, que Jesus Cristo ele seja o seu Salvador, que você se arrependa dos teus pecados, que a verdade ela possa te libertar. Leia a palavra de Deus, por favor. Leia a palavra de Deus, para que todo esse sentimento ruim saia da sua vida e que você seja curado em nome de Jesus. Essa cama não te pertence mais. Esse calvário já não é mais teu. O Senhor, ele foi crucificado, porém ele ressuscitou e ele vive. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.